Oi, pessoal, tudo bem? Nesse videozinho, eu vou resolver o teste 2 para vocês no semestre 20.2, apesar de eu estar gravando esse vídeo já no início de 2021. Toda vez eu relembro isso, né? Por causa da pandemia, a gente está um pouquinho atrasado no nosso calendário oficial da universidade. Esse teste vai ser sobre distribuições discretas. Tranquilo? Então, é o teste 2, é o segundo teste que a gente está fazendo no nosso curso. Mas a gente já teve a prova 1, então na verdade é o primeiro teste da unidade 2. Então a questão 1, ela vale 2 pontos, aí ela fala assim: um geólogo coletou 8 amostras de rocha basáltica e 8 de granito. O geólogo instruiu o assistente de laboratório para selecionar aleatoriamente 12 amostras para análise. Qual a probabilidade de todas as amostras de um dos dois tipos de rocha serem selecionadas para análise? Então, essa era uma questão do nosso roteiro, do roteiro 6, do roteiro lá de distribuições discretas, parte 2. O que é que a gente tem, então? A gente tem aqui, olha só, uma população, 8 de basáltica e 8 de granito. Então, um tamanho total da população de 16. E desse a gente vai selecionar uma amostra de tamanho 12. Então, quando a população é pequena, com relação à amostra, nesse caso aqui a amostra é 4 unidades só menor do que a população, a gente já tem uma indicação de que a gente vai ter uma hipergeométrica. Então, a gente vai ter, olha, a outra coisa que a gente tem que satisfazer é a gente selecionar a amostra sem reposição, o que é o caso, né? Porque se ele vai fazer análise das amostras, ele não vai analisar repetidamente 2 vezes a mesma amostra. Então, a gente vai ter aqui o nosso x, que eu vou calcular como o números de itens, ou o número que a gente chama o número de amostras. Aí a gente tem que definir o que vai ser sucesso. Então a gente pode definir ou basáltica ou granito, tanto faz. Então eu vou botar granito porque é melhor. Então o número de amostras de granito, que é menor um pouquinho para escrever, de granito em 12 selecionadas. Aí, como eu falei para vocês, população pequena em relação à amostra, amostragem sem reposição, então a gente vai ter uma hipergeométrica em que o tamanho da população é 16, é o total. Aí, como eu defini sucesso como sendo granito, eu vou ter que especificar aqui quantas de granito eu tenho, o número de sucessos na população, são 8. Nesse caso específico, tem o mesmo número de sucessos de sucessos e de fracassos na população, é 8 e 8, mas vai ter gente que vai fazer uma prova que não vai ser igual. Então, 8 e o tamanho da amostra 12. Então, aqui a gente já tem todos os parâmetros que a gente precisa para a distribuição hipergeométrica. Agora falta a gente interpretar a pergunta, né? Então, qual é a probabilidade de todas as amostras de um dos dois tipos de rocha serem selecionadas para a amostra? Então, eu vou botar todas de um dos dois tipos. E aí eu vou escrever assim, olha só, vai ser a probabilidade de todas de granito mais a probabilidade de todas basálticas. Todas de basáltica. Certo? Então vamos interpretar. Todas as de granito que eu tinha lá na população são quantas? 8. Então aqui a probabilidade de x igual a 8. Se todas as de basáltica, todas as 8 de basáltica tiverem na amostra de 12, sobraram 4 para granito. Então esse daqui, essa segunda parte, vai corresponder ao x igual a 4. Por que eu tenho que transformar para 4? Porque lembra que x está contando o número de granito. Então, todas as de granito são 8, x igual a 8 em 12, e todas de basáltica são x igual a 4. 4 de granito, consequentemente, 8 de basáltica nas 12. Então, pronto, agora já terminou praticamente terminou o exercício, porque agora vai ser só conta, é só a gente pegar lá no nosso formulário a distribuição hipergeométrica, a função massa, aí a função massa da hipergeométrica eu vou botar aqui no cantinho, vou botar até com outra letra, vou botar com verde. P de x é
número de sucesso, número total na população com o tamanho da amostra. Aí eu vou ter um para sucessos e uma combinação para os fracassos. Sei por que ele está apagando. Estou digitando N menos o X. Tranquilo? Então vamos usar essa fórmula daqui para o 8 e para o 4. Então vai ser, o numerador vai ser o mesmo, né? 16, 12 a 12. Então o numerador vai ser o mesmo para os dois termos. 16, 12 a 12. O denominador vai variar. Então eu vou ter aqui, olha só, 8, 8 a 8, vezes quantos eu tenho de fracasso na população? 8 também. E quantos vão estar na amostra? 4. E aqui a gente vai ter 8, 4 a 4. Agora eu estou fazendo x4, certo? Então 8, 4 a 4. E quantos eu tenho na população? 8 também de basáltica de fracasso. E quantas eu vou ter na amostra? A gente vai ter 8. 8 de basáltica, 12. Olha só que interessante para facilitar nossas contas. Esses dois são iguais, vocês estão vendo? Só estavam variando a ordem. Então a gente vai ter, na verdade, vou pegar o azulzinho, a gente vai ter duas vezes esse mesmo termo. 8, 4 a 4, 8, 8 a 8. E o denominador também era igual, 16, 12 a 12. Aí, vamos começar fazendo esse 8, 8 a 8, na verdade vai ser 1, né? Que é 8 fatorial sobre 8 fatorial, 0 fatorial. Então, esse é 1. Então, esse não vai dar trabalho para a gente de conta. Então, a gente vai ter duas vezes. Falta esse termo daqui agora. Numerador. Aí, a gente vai ter 8 fatorial, 4 fatorial, 8 menos 4 fatorial, 4 fatorial. E o denominador, 16 fatorial, 12 fatorial e 4 fatorial, né? Que é 16 menos 12 e 4. Aí vamos começar com nossos cortes. Esse vai cortar com esse. Vou cortar esse 16 com esse 12. Quem é que vai sobrar? Vou botar aqui em verde. Vai sobrar 16, 15, 14, 13. Tranquilo? Então, isso sobrou no denominador. E vamos cortar aqui o numerador. Então, vai sobrar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5. Do 4 para frente parou. Então, ficou esse dividido por esse. Agora, vamos cortar de novo. Vou botar agora eu fico doida com essa monte de opção de cor. Vamos botar agora em lilás, certo? 8 com 16, sobra 2 aqui embaixo. Quem mais a gente pode cortar? 7 com 14, sobrou 2 embaixo. Vamos cortar 5 com 15, sobrou 3 embaixo. Vamos cortar o que mais? Aí sobrou 3 aqui. Ah, mas dá para cortar aqui, ó. 2 e 3 com 6. E vou cortar esse 2 com esse 2 aqui de fora. Ó, como ficou pouquinho conta. Sobrou quanto no final das contas? Sobrou só o 13. Não sobrou 13. Vamos ver, né? Se eu não errei, que eu tô achando que contou tanta coisa aqui. Esse especial que eu peguei contou muita coisa, talvez porque tem o mesmo número na população de sucessos e fracassos. Se eu tiver errado, eu vou verificar a conta de novo. Senão, eu tenho que verificar o exercício. 1 dividido por 13. Olha só, bateu, certo? Com o resultado 0,077 se a gente arredondar para 3 casas. Então, a questão 1 está feita. Quem deu sorte de pegar as contas diminuíram muito, senão também não é muita dificuldade assim fazer essas outras contas. Vamos agora fazer a questão 2. Ela vale 2 pontos. Fala assim: uma organização de consumidores que avalia automóveis novos relata costumeiramente o número de defeitos graves em cada carro examinado. Seja X o número de defeitos graves em um carro de determinado tipo selecionado aleatoriamente. A função de distribuição acumulada de X é como dada abaixo. Então, aqui é a distribuição acumulada. A gente tem aqui o f de x, uma função em saltos, né, já que a gente está com a variável aleatória discreta e está pedindo para a gente calcular a probabilidade de x entre 1 e 4. Então, como é que a gente pode fazer isso? Tem duas formas da gente fazer.
Uma é a gente pegar essa nossa função de distribuição acumulada e calcular a massa de probabilidade a partir dela. Vocês lembram como é que a gente faz isso? A gente olha os pontos onde a acumulada tem saltos, onde ela passa de um nível para o outro, são os pontos do suporte, os pontos onde ela vai ter massa. Então, basta eu olhar aqui qual foi o valor onde ela pulou. Então, aqui ela pulou de 0 para 0,03 no ponto 0. Então, 0 vai ser um ponto de suporte. 1, que é o próximo valor, vai ser o ponto de suporte. 2, 3, 4, 5 e 6 são os pontos do meu suporte. E o tanto que ela salta, o tamanho do pulo, é a massa de probabilidade que a gente tem naquele ponto. Então, aqui, olha só, no 0, o tanto que ela pulou, ela foi de 0 para 0,03. Então, essa é a massa no 0, 0,03 menos 0. No 1, ela vai de 0,03 para 0,21. Então, essa é a massa do 1. Então, eu estou fazendo agora ó, o pulo daqui para cá. Agora, daqui para cá, de 0,31 para 0,21. Daqui para cá agora, 0,55 menos 0,31. Aí a gente vai agora a massa no 4. De 0,86, 0,55 para 0,86. A massa no 5, de 0,97, de 0,86 foi para 0,97. E aí a última massa foi de 0,97 para 1. Tranquilo? Então, a gente pode fazer isso, e como estava pedindo a probabilidade de x entre 1 e 4, basta eu somar aqui, olha só, essa massa de probabilidade. Então, esse cara daqui vai ser a probabilidade de x entre 1 e 4, incluindo o 1 e o 4, é o P de 1 mais o P de 2, mais o P de 3, mais o P de 4. Quando eu for somar aqui os dados da tabela, vocês vão ver que vai cortar, olha só. Quando se eu for somar todas essas linhas, o 0,21 entra aqui, somando, mas entra aqui subtraindo. O 0,31 aqui e aqui, o 0,55 aqui e aqui. Então, quando fica, na verdade, a gente fica com 0 menos 0,03 mais 0,86. Ou seja, 0,83, que é a nossa resposta. Então, esse é o primeiro jeito de fazer. O outro jeito de fazer, quando a gente já lembra que a gente já provou aquelas propriedades da bolinha aberta, bolinha fechada, é a gente usar direto a acumulada. Então, se eu quero aqui, olha só, eu estou querendo essa acumular, essa probabilidade entre 1 e 4, incluindo 1 e 4. Eu vou fazer o quê? Eu vou acumular até o 4, tudo que tem abaixo do 4. Só que aí eu contei a mais essa parte aqui. Então, vai ser acumulado até o 4, menos quem foi que eu contei a mais. Do 1 para baixo, sem incluir o 1. Não vou tirar o 1, porque eu queria deixar a massa do 1 no meu intervalo. Então, menos a acumulada no 1 até o maior valor abaixo de 1. Então, aí eu olho direto na tabela, a gente vai ter o quê? A acumulada até o 4, onde é que está? O 4 está com igualdade aqui, né? Então, é 0,86 menos onde o 1 tiver sem ser com igualdade, o intervalo anterior ao do 1. Então, se o 1 está aqui com igualdade, a gente vai pegar esse, menos 0,03. Então, a gente fica com 0,83, vai estar claro que tem que dar a mesma resposta. São duas formas diferentes de resolver essa questão. Então, é uma questão bem simples, de distribuição acumulada, e como a gente calcular a probabilidade do intervalo a partir de uma distribuição acumulada. Questão 3 agora. Considere o seguinte enunciado para as duas próximas questões. Um par de dados honestos de 4 lados é lançado. Então, 2 dados de 4 lados honestos. Seja x a soma dos pontos na face sorteada dos dados. Aí determine a probabilidade de x igual a 5. Então, é a soma dos pontos. Quando são 2 dados, eu gosto de fazer a matrizinha, né? Então, a gente vai ter o primeiro dado e o segundo dado. E aí eu vou botar aqui assim o resultado. Vou botar aqui esse primeiro dado, eu vou botar de lado. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, são só 4 lados. Prestem atenção nisso. 1, 2, 3, 4, são só 4 lados.
E dentro eu já vou escrever o valor de x pra gente, certo? E x é a soma. Ficou muito grande, né? Não precisava de um negócio tão grande assim. Deixa eu apagar. Eita, vou ter que fazer tudo. Falta de planejamento, né? Inicial. O segundo dado seria bom chegar ele mais para cá um pouquinho. Então, da próxima vez eu sei que eu começo pelos números. Primeiro eu escrevo o número para depois fazer a tabelinha. E nas células eu vou botar em verde o valor de x, que é a soma. Então, é a soma do primeiro dado mais o segundo dado. Então, se o primeiro dado dá 1 e o segundo dado dá 1, a soma é 2. Primeiro dado 1, segundo dado 2, 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 5 e 6. Vocês podem ver que quando eu chego para o lado eu sempre somo 1, fixado o valor do primeiro dado. Então, 4, 5, 6 e 7. 5, 6, 7 e 8. Então, vamos fazer a função massa de probabilidade. Na verdade, a gente só precisa fazer o x igual a 5, certo? Mas eu vou fazer logo a função massa de probabilidade. Quer dizer, na verdade, a resposta aqui seria só quantos resultados eu tenho para valores da soma. Usando os resultados do dado, a gente tem 4 vezes 4, 16 no total. E os valores de x, eles estão variando aqui de 2 a 8. Então, aqui vai ser o P de x. Lembra que cada um desses é independente, cada célula dessas é independente. Então, pela probabilidade clássica, basta eu contar o número de vezes que sai o 5, vezes a probabilidade de cada um deles, que é 1 sobre 16, porque cada célula dessa tem a mesma chance. Então, no 5 eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter a probabilidade 4 vezes 1 sobre 16 para cada um. A probabilidade do 2 é 1 sobre 16, a probabilidade do 3, 2 sobre 16, do 4, 3 sobre 16, do 5 eu já botei, do 6, 3 sobre 16, aí agora ele volta simétrico, né? Do 7, 2 sobre 16 e do 8, 1 sobre 16. Então, essa é a função massa de probabilidade. A resposta aqui, como nesse daqui pediu 5, vai ser 4 sobre 16. Tranquilo? Essa era a primeira parte, essa valia 1 ponto. Aí, a próxima pergunta fala assim: uma aposta paga 26 vezes o valor da soma dos pontos. Qual o valor esperado obtido com a aposta? Então, aqui eu vou ter um valor esperado da função. A função, a aposta, depende da soma, depende do x. Deixa eu botar maiúsculo porque é aleatório, né? Não sei quanto vai sair a soma. Vai ser 26 vezes a soma. Mas eu sei o modelo de probabilidade da soma que a gente fez no slide passado. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a probabilidade da soma é 1 sobre 16, 2 sobre 16, 3 sobre 16, 4 sobre 16. Aí desce, né? Não vai ser 5, não. Vai descer 1 agora. 3 sobre 16. 2 sobre 16 e 1 sobre 16. Vocês vão ver que é simétrico, de forma que a média de x vai dar o valor da mediana. Mas vamos fazer mesmo assim, certo? Então, o valor esperado com a aposta vai ser 26 vezes o valor esperado por x, usando já a propriedade que eu posso inverter a ordem quando a função a de x é linear. Aí eu preciso calcular a média de x. A média de x, vocês lembram, é a média ponderada de todos os valores possíveis pela probabilidade deles. Vou botar assim para todo i aqui embaixo. Ou seja, a gente vai ter 26 vezes 2 vezes... Tudo vai ser sobre 16. Então, eu vou botar um 16 grande aqui. E vou botar 2 vezes 1 só, certo? Então, 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 mais 4 vezes 3 mais 5 vezes 4 mais 6 vezes 3. Esse aqui ficou feio, porque eu quase botei 5 ali. Mais 7 vezes 2 mais 8 vezes 1. E aí é que eu fechei e o 16 eu vou centralizar mais um pouco. 16. Então vamos fazer nossas continhas aqui. 2 mais 6
mais 12, mais 20, mais 18, mais 14, mais 8. Vamos tirar essa média. A gente vai ter 2 mais 6, mais 12, mais 20, mais 18, mais 14, mais 8. Então, deu um total de 80. Então, a gente vai ter aqui a média, 26 vezes o número esperado da soma, que ficou aqui, ó, 80 sobre 16, que na verdade é 5. E dá 5 essa média. Pouco como a gente já sabia, que eu falei para vocês da simetria, a gente já sabia que ia coincidir com a mediana. Então, agora, quanto é que a gente espera na aposta? É 5 vezes 26, 130. Então, tá aqui 130. Tranquilo? Na questão 5, também vale 2 pontos. A gente tem assim, o setor de inspeção de uma indústria seleciona uma amostra aleatória de 21 porcas de um processo de fabricação. Então, selecionou 21 nessa amostra. Sabe-se que 84% dos itens produzidos são aceitáveis. Determine a probabilidade de menos de 2 itens apresentarem defeitos inaceitáveis na amostra selecionada para inspeção. Então, está pedindo, né, a probabilidade de menos de dois itens inaceitáveis ou com defeito em 21, na amostra que a gente pegou. Então, eu vou definir minha variável para responder essa questão. Como ela está falando menos de 2 inaceitáveis, eu vou contar x como sendo o número de inaceitáveis na amostra. Então, x vai ser o número de itens inaceitáveis em uma amostra de 21. Aí a gente vai se perguntar, será que é binomial? Será que é geométrica? Vocês lembram que quando a gente retira uma amostra sem reposição, então a gente não vai selecionar essa amostra com reposição, certo? Ela vai ser sem reposição. Então a gente está selecionando sem reposição. Aí a gente vai ter que pensar, será que essa amostra ela é pequena ou grande em relação à população? Veja que aqui a gente tem no processo de fabricação, então a população pode ser infinitas porcas que poderiam ser produzidas. Então, normalmente a gente já pode começar a assumir a população grande. Então, vai direcionar a gente para binomial. Outra coisa que a gente pode atentar para a gente que acaba com a dúvida se é binomial ou não, é que ele disse assim, olha só, 84% dos itens produzidos são aceitáveis. Então, ele está dizendo para a gente como se a probabilidade de sucesso fosse constante. Então, a gente vai modelar essa, sem reposição, de uma população grande, como sendo uma binomial. Aí, a distribuição binomial tem dois parâmetros, né? O tamanho da amostra, que a gente já botou, e a probabilidade de sucesso, que é quem eu estou contando no meu X. Como o meu X aqui está contando o número de itens inaceitáveis, eu tenho que saber a probabilidade de um item ser inaceitável nesse processo. O 84% é aceitável. Então, inaceitável é o complementar de aceitável. Então, a gente vai ter essa probabilidade como 1 menos 0,84. E vai dar 0,16. E daí, vamos agora, a gente já sabe, né? A distribuição binomial. Vou anotar aqui a função massa de probabilidade da binomial. Vocês lembram? N, x a x, p elevado a x. 1 menos p elevado a 1 menos x. Ou n menos x. Tranquilo? Vamos agora traduzir a pergunta em termos de x. Então, a gente quer saber, ó, a probabilidade de menos de 2. Então, x menor do que 2, sem incluir o 2. Então, vai ser o P de 0, nenhum, inaceitável, mais o P de 1, o P de 2 não entra. Então, aplicando agora na função massa de probabilidade, a gente vai ter N é 21, então 21, 0 a 0. P 0,16 elevado a 0, 1 menos P, que é 0,84, de ser aceitável, elevado a 21. Esse é o P de 0. Mas agora eu vou botar o P de 1. 21, 1 a 1,
0,16 elevado a 1, 0,84 elevado a 20. Aí vamos fazer alguns cortes aqui. Qualquer número elevado a zero dá 1, então não preciso fazer essa conta. Esse aqui vai dar 1 também. Por quê? Porque é o fatorial de 21 pelo fatorial de 21, 0 fatorial. Então tudo corta, fica 1. Então a gente vai ter 0,84 a 21 mais esse cara daqui, fazer em vermelho, né? Eu tava fazendo em vermelho. Esse daqui vai dar 21, porque é 21 fatorial sobre 20 fatorial, 1 fatorial. Então corta e fica só o 21. Sempre quando eu tiver combinações de n 1 a 1, vai ser sempre n a resposta. E aí a gente vai ter então 21 vezes 0,16 vezes 0,84 elevado a 20. Pronto, agora basta a gente jogar na calculadora, já acabou o que tinha de raciocínio. Nosso raciocínio ficou estatístico para principalmente lá no, quando a gente descobre a distribuição e seus parâmetros. Vou jogar aqui 0,84, 0,84 a 21, mais 21 vezes 0,16 vezes 0,84, agora elevado a 20. Aí pronto, deu a resposta. Ó, eu gosto de deixar a fórmula para vocês verem que eu não errei, que às vezes eu erro na fórmula. Então a resposta está ali embaixo, 0,12847. Então com 4 casas decimais, 0,1285. A resposta aqui do item é. Então, bem tranquilo, uma questão simples de distribuição binomial. Aí vamos para a questão 6 agora. Também 2 pontos. O número de insucessos de um instrumento de teste para partículas de contaminação no produto é uma variável aleatória de Poisson, com média de 1,22 insucessos por hora. Então já está dado aqui, né, nosso parâmetro da distribuição de Poisson. Qual a probabilidade de que o instrumento, qual a probabilidade que o instrumento não falhe em 3 horas? Então aqui a gente tem um não falhar. Aí, para a gente ter não falhar, na verdade, a gente vai contar o número de falhas e igualar esse número de falhas a zero. Então, eu vou definir x como sendo o número de falhas ou de insucessos em 3 horas. E daí, eu pego esse x e digo assim, a pergunta é qual é a probabilidade de x igual a zero. Certo? Como eu tenho que essa variável aleatória de Poisson, então eu já sei que ela vai ser de Poisson, só o que eu tenho que calcular agora é o parâmetro dela. Eu saí apagando que eu achei que a letra estava estranha, certo? Em 3 horas. Então eu sei que vai ter distribuição de Poisson. Tenho que ajustar o lambda, mas eu tenho aqui o número de sucessos ou de falhas por hora. Então eu tenho 1,22 por hora, só que minha área de oportunidade agora são 3 horas. Então eu vou ter que multiplicar por 3 para ter a média em 3 horas. Lembra que na Poisson a gente pode fazer linearizar na média, né? Então esse é o meu lambda de Poisson, quero a probabilidade do zero. Vou botar aqui no quadradinho para vocês a função massa de probabilidade da Poisson. Se x tem distribuição de Poisson com parâmetro lambda, a gente vai ter o p de x igual a e a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial. Aí na questão está pedindo o p de zero, então vai ser e a menos lambda, a menos 1,2, 2 vezes 3, lambda elevado a x sobre x fatorial. Aí vocês lembram, 0 fatorial por convenção é 1, qualquer número elevado a zero é 1. Então a resposta fica só a exponencial desse produto. Daí que a gente vai botar na calculadora e a gente vai ter nossa resposta. Então é uma questão bem tranquila de distribuição exponencial. Distribuição exponencial não, de distribuição de Poisson.
única coisa que a gente tem que pensar é essa questão da área de oportunidade. E às vezes a pessoa tem dificuldade de transformar o não fale em XC0. Então a gente está aqui com a resposta 0,0257, que está aqui no item B. Então era esse foi o teste de distribuições discretas. Acho que ficou um teste bem tranquilo, cobrindo um pouquinho de cada coisa que a gente viu nessa unidade, não, nesse capítulo. Mas não estava tão fácil, mas também não estava tão difícil. Achei que estava no nível bom, no nível médio. Então é isso. Próxima semana a gente começa com distribuições contínuas. Espero que vocês tenham tirado nota boa no teste.